E hoje então iremos para o texto de Romanos capítulo 10. Vamos iniciar ali no versículo 1 em diante. Diz o seguinte: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Romanos capítulo 10 vai começar, e como nós já falamos na semana passada, ele não é uma autorrefutação. Alguns usam o texto de Romanos capítulo 10 para contrapor o capítulo 9 de Romanos. Não é assim. A Bíblia ela é complementar, ela não é contraditória. É incrível como você pega pessoas que uma vai debater com a outra e fala: não, mas e esse texto de Romanos 9? A outra fala: não, mas tem o texto de Romanos 10. Ok, eles se complementam, eles não se contradizem, eles andam juntos. O grande problema é as pessoas pegarem os textos e acharem que elas podem usar a Bíblia para contradizer a própria Bíblia. Isso é terrível, isso é blasfemo, na verdade. O que a Bíblia nos mostra em Romanos 9, como nós já falamos, está falando sobre a soberania de Deus. Em Romanos capítulo 10 vai falar sobre a responsabilidade humana. Isso não é contradição em nenhum momento. A Bíblia fala claramente sobre a soberania de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o controle de Deus, nem um pássaro cai do céu sem a permissão de Deus. E por outro lado, a Escritura também nos fala que existe a responsabilidade humana. O próprio apóstolo Paulo ele inicia o capítulo 10 aqui falando: irmãos, de boa vontade, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ele acabou de falar sobre a soberania de Deus, que ninguém pode resistir à vontade de Deus, que Deus elege quem Ele quer, que endurece quem Ele quer, mas ele fala: eu oro, a minha súplica, a minha oração. Ele entende que existe uma responsabilidade dele de orar, de ter o desejo no coração de colocar diante de Deus e falar: Senhor, a minha vontade é que eles sejam salvos. Eu coloco diante de Deus as minhas súplicas, os meus desejos. A oração não é uma forma de nós movermos a mão de Deus, mas Deus usa como instrumento para cumprir a sua vontade. A Bíblia está cheia de citações onde Deus usa a oração para cumprir os seus planos, seus propósitos. Desde o Antigo Testamento até chegar ao Novo Testamento, nós vemos exemplos e mais exemplos de como Deus cumpre a sua vontade através da oração. Vemos Daniel orando, vemos os profetas mais diversos orando ao Senhor, vemos o próprio Cristo orando, vemos Paulo orando nas mais diversas situações, vemos o apóstolo Paulo falando que nós devemos orar sem cessar. Então não há nenhum motivo aqui para nós acharmos que se Deus é soberano, então eu não preciso orar. Isso não é verdadeiro. A Bíblia deixa muito claro a necessidade de eu e você orarmos, de colocarmos a nossa vida diante do Senhor, de colocarmos diante do Senhor a vida de pessoas que nós conhecemos, para que essas pessoas sejam salvas. Senhor, aquela pessoa da minha família, aquele meu vizinho, aquele meu coleguinha, eu gostaria que ouvisse a sua mensagem, compreendesse essa mensagem. Perceba que uma coisa não vai andar sem a outra. Você deve ter a confiança de que Deus elegeu sim alguns, e que Ele vai tocar o coração dessas pessoas, mas que o instrumento para Deus tocar o coração dessas pessoas é a pregação do Evangelho, e que Deus usa como instrumento também a sua oração. Não há nenhum motivo para que eu e você não tenhamos uma vida de oração, para que não nos dediquemos à oração, que oremos pelos nossos filhos, netos, sobrinhos, vizinhos, amigos, pessoas as quais nós vamos encontrar na rua, no ponto de ônibus, no trânsito, na fila do banco, no comércio. Você vai orar pelas oportunidades que você vai ter. Você pode levar uma literatura, você passa por uma pessoa, você entrega uma literatura, um panfleto, você fala: Senhor, usa essa literatura, esse panfleto, para que essa pessoa creia na tua palavra. Usa esse e-book, que nós temos tantos ainda, para que essa pessoa leia, e ela leia a Escritura e ela compreenda a mensagem e seja salva. Deus usa como um instrumento a oração, e isso não deixa de lado a soberania de Deus, não deixa de lado a eleição
de Deus, a sua eleição incondicional. Até porque a oração e a pregação são instrumentos de Deus. Continuando o texto ali, o versículo 2 diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Aqui ele está falando de pessoas que tinham zelo, que elas se preocupavam com a vida com Deus, mas elas não tinham entendimento, elas tinham zelo de uma forma incorreta. Talvez eu já tenha contado essa história quando nós fomos num retiro de adolescentes, e a alguns adolescentes foi dado a tarefa de limpar os banheiros masculinos dos homens, femininos das meninas. E esses meninos, eles pegaram água no balde e pegaram um pinho e eles jogaram praticamente o vidro inteiro de pinho dentro da água para limpar o banheiro. Isso é zelo sem entendimento. Eu vou usar aqui porque vai ficar cheiroso, vai ficar bonito, vai ficar limpinho. Aí quando eles perceberam que aquilo fez aquela maior espuma e deu maior trabalho para tirar, eles perceberam, fizemos alguma coisa errada, acho que foi um pouco demais, porque foi zelo, vamos limpar, vai ficar limpinho, vai ficar cheiroso, porque não está muito legal aqui, já final de retiro, está naquele estado o banheiro, então vamos limpar. Só que aí ficou aquilo, é zelo sem entendimento. É como uma criança que ela pega, isso já aconteceu lá em casa, de ter o sabonete líquido, e a criança percebe pela observação que a gente pega o sabonete, passa na mão e a gente fala, sabonete limpa a mão, é importante para você lavar, fica cheirosinho. Ela vai lá, enche a mão de sabão e ela joga embaixo d'água, ela não esfrega nada. De certa forma é um zelo, ela quer limpar, ela quer deixar cheiroso, mas ela não tem entendimento. Ela gastou um monte de sabonete, foi tudo pro ralo. Isso é zelo sem entendimento. Os judeus tinham este zelo sem entendimento, que o texto fala aqui que eles, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Eles tinham zelo na guarda do sábado. E era tanto zelo que eles tinham para guardar aquele dia que eles faziam coisas absurdas. Uma mulher não podia pentear o cabelo, existiam regras, eles faziam regras do tipo que a pessoa não podia sequer cuspir no chão, porque se ela cuspisse no chão, viria o vento e araria a terra, aquilo seria considerado trabalho. Isso é zelo? Sim, mas sem entendimento, se torna algo legalista. Você está tentando se autopromover, se auto-justificar, como o texto está falando aqui. Desconhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Eles tinham zelo pela entrega do dízimo, das ofertas. E o próprio Jesus fala que eles entregavam a oferta do endro, do cominho, das plantas mais insignificantes que tinha lá. Brotou uma florzinha aqui no quintal, uma plantinha. Eu vou levar ali 10% dessa plantinha que deu lá no cantinho do meu quintal. Mas eles não valorizavam a justiça, o amor. Era um zelo sem entendimento. Eles procuravam se auto-justificar, procuravam ser aceitáveis diante de Deus, diante da sua própria justiça, e não da justiça de Deus. Perceba que a palavra de Deus está nos mostrando aqui que há uma responsabilidade nossa, que nós devemos orar pela salvação de pessoas, que estas pessoas muitas vezes elas têm um zelo, mas um zelo sem entendimento. Os judeus tinham isso. Nós poderíamos falar de regras e mais regras, as regras mais absurdas que eles criavam para se tornar aceitáveis diante de Deus, colocando barracas em vários lugares para eles caminharem um pouco menos e dizer que eles estavam cumprindo o dia de descanso. E tantas outras coisas absurdas que aconteciam. E este também deve ser o nosso cuidado, para que sim, sejamos zelosos, mas que sejamos zelosos com entendimento, de tal forma que nós não cheguemos diante do próprio Deus e Ele nos fala: você teve zelo, mas sem entendimento, você procurou se auto-justificar,
Você procurou fazer as coisas de acordo com o seu próprio entendimento, de acordo com a sua própria justiça, de acordo com o seu próprio padrão. Nós podemos ver isso nas mais diversas circunstâncias. Nas mais diversas situações nós vemos pessoas com zelo, mas sem entendimento. Com zelo por um relacionamento, por exemplo. Uma pessoa ela diz que ela é zelosa por um relacionamento, mas ela se torna uma pessoa psicopata com relação a outra. Ela abafa a outra pessoa. Hoje é um termo tão conhecido hoje, mas que já acontece desde que o mundo é mundo, se chama stalker, que é alguém perseguir outra pessoa, dizer que ama aquela pessoa. Ela persegue nas redes sociais, ela sabe tudo o que aquela outra pessoa faz, o que ela come, aonde ela vai, e ela fala, não, porque eu amo essa pessoa. Ela se acha, é um tipo de zelo, na verdade não é um zelo, é algo doentio, onde aquela pessoa ela vai e ela não consegue conceber que aquela outra pessoa tem um relacionamento com outras pessoas, que converse com outras pessoas. Isso não é zelo. Então quando uma pessoa tiver um relacionamento com outra, meninos, meninas, quando forem ter um relacionamento com outra pessoa, você deve perceber isso. Se a outra pessoa ela tem um zelo pelo relacionamento de vocês, de ter um relacionamento sadio, de conversar, de se conhecer, é aquele relacionamento doentio. Você não pode ter outra amizade, não pode conversar com outras pessoas. Eu quero saber sempre onde você está. Se você não atender nesse segundo o telefone, ou se você não responder a mensagem nesse segundo, eu já vou ficar transtornado, revoltado com você. Isso não é zelo. Isso a pessoa acha que é zelo, mas é algo sem entendimento. As pessoas acham que tem zelo pelas... As pessoas dizem, não, eu sou zeloso pelas minhas finanças. E muitas vezes a pessoa não tem zelo algum. Ela apenas busca uma forma de satisfazer os seus próprios prazeres. Ela tem zelo, mas sem entendimento. Eu quero guardar dinheiro para satisfazer os meus prazeres. Ou eu vou gastar todo o meu dinheiro para satisfazer os meus prazeres. Ou eu não vou usar nada do meu dinheiro aqui porque eu vou guardar, porque eu tenho medo que algum dia aconteça alguma coisa. A gente já viu várias histórias de pessoas, principalmente pessoas mais idosas, que morreram, e quando foram entrar na casa da pessoa estava cheio de dinheiro dentro do próprio colchão. Ela era zelosa, entre aspas, pelas suas finanças, mas não tinha entendimento algum. É você dizer, não, eu zelo pela minha família, eu vou cuidar do futuro da minha família, mas não tem um zelo pelo corpo de Cristo, de pensar, olha, o corpo de Cristo também precisa, a igreja também precisa da contribuição, da minha participação, da participação das finanças que Deus me deu. É um zelo sem entendimento. Não, eu vou usar porque eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo outro, eu quero ver o futuro dos meus filhos, eu quero pensar numa herança da minha família. Aí se sobrar alguma coisa eu ajudo lá no corpo de Cristo. É um zelo sem entendimento. E por outro lado existem aqueles outros, eu quero prosperar, então eu vou dar mais na igreja para eu prosperar. É um zelo sem entendimento. Dos dois lados, errado. Eu vou dar uma oferta maior porque eu quero que Deus me abençoe, que Ele me dê uma promoção no meu trabalho, que eu ganhe mais, que eu mude de emprego. É errado. Completamente errado. É um zelo sem entendimento. Vou me colocar diante de Deus, vou dar uma oferta de sacrifício aqui, Senhor. Eu vou este mês eu vou dar além daquele valor que eu sempre dou e um pouco mais, porque eu gostaria de prosperar. Zelo sem entendimento. Educação de filhos, muitas vezes é um zelo sem entendimento. Eu vou zelar pelos meus filhos, eu não vou disciplinar os meus filhos de forma física, porque eu amo os meus filhos. Zelo sem entendimento, porque eu não quero que o meu filho sinta algum tipo de dor. Eu não quero que meu filho passe por dificuldade, então eu vou dar tudo que ele precisa. Eu nunca vou dizer não para o meu filho. Zelo sem entendimento. Eu vou deixar que ele escolha o que ele bem entender. Se ele não quiser ir para a igreja, eu vou deixar, porque coitadinho, ele está cansado. Vou deixar ele assistindo TV em casa. Vou deixar ali com os amiguinhos para o shopping. Zelo sem entendimento.
porque eu gosto do meu filho, porque eu amo o meu filho, eu vou dar tudo o que ele quer. Isso não é um zelo verdadeiro. Você não está zelando pela salvação do seu filho, você não está zelando pela vida espiritual do filho, você não está mostrando aquilo que é o verdadeiro zelo, o amor verdadeiro. Não uma falsa definição do que é amor. Eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo meu sobrinho, meu neto, que eu não vou fazer isso, que ele não vai passar por esta dificuldade. Não, isso não é o verdadeiro zelo. Teríamos tantas outros exemplos que nós poderíamos dar aqui, mas o zelo sem entendimento é um sintoma de uma falsa definição e compreensão do que é zelo. Zelo sem entendimento é sintoma de uma falsa definição e compreensão do termo. Se você não tem como padrão as Escrituras, você vai ter como padrão o mundo, a sociedade, você próprio. O amor quer dizer isso, que eu tenho que dar tudo, que eu não devo disciplinar, que eu não devo chamar atenção, repreender. O zelo verdadeiro é eu guardar tudo para mim. O zelo verdadeiro é eu levar lá e dizer, olha, eu estou levando tudo lá porque eu quero ganhar algo. Zelo sem entendimento. É uma forma de tentar se auto-justificar e depois falar, olha só a forma como eu crio meus filhos, olha só a forma como eu lido com as minhas finanças, olha só a forma como eu lido com zelo com relação aos relacionamentos, a comida que eu como, a limpeza da minha casa, a educação dos meus filhos, a masculinidade, tantas outras coisas. Termos um zelo que não é baseado nas Escrituras, e ao invés de olharmos para as Escrituras, começar a olhar para a sociedade, para artistas, para cantores, para amigos, pessoas que nós admiramos, e falar, eu quero ser igual a essa pessoa, ao invés de falar, eu quero ser igual a Cristo, eu quero viver o Evangelho, eu não quero me auto-justificar, eu não quero mostrar para as pessoas o quanto eu sou melhor que elas, mas o quanto eu estou muito distante de ser parecido com Cristo. Que esta é uma caminhada para toda a nossa vida. Nós sempre repetimos aqui, nosso padrão é Cristo, nosso padrão não são as outras pessoas. Versículo 3 de Romanos, ele diz ali, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ou seja, estas pessoas não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, desconheceram a justiça de Deus, desconhecem a justiça de Deus, acham que conhecem a justiça de Deus. Eu conheço a justiça, mas não conhecem. E portanto, quando elas desconhecem a justiça de Deus, elas estabelecem a sua justiça própria. Elas fazem aquilo que elas acham justo e ainda acham que aquilo vem de Deus, acham que aquilo é espiritual. Eu vou viver assim, porque eu acho que viver assim é espiritual. Eu vou viver sem ter um compromisso com a igreja, nem vou participar de igreja, porque a igreja tem muita gente hipócrita que não vou lá. A melhor forma de eu ser espiritual é ficar em casa, orando, lendo a Bíblia e assistindo alguns vídeos. E assim eu sou mais justo diante de Deus, estou mais em paz diante de Deus. Estabelece a sua própria justiça. Se auto-justifica e fala, olha como eu sou bom e como vocês são maus, como vocês são hipócritas, como vocês são isso, são aquilo outro. Estabelecem a sua própria justiça. Versículo 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O alvo da lei é Cristo, a finalidade da lei é Cristo. Alguns entendem que o fim da lei, que em Cristo a lei acaba. Existem outras posições com relação a isso, mas o que o texto nos fala aqui, que a finalidade da lei, o alvo da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui então o texto está nos falando que a lei nos aponta Cristo. Você olha para a lei, você não consegue ser santificado pela lei.
Muito pelo contrário, como o próprio apóstolo Paulo vai falar aqui, que a lei, ela ressalta o nosso pecado. A lei serve para mostrar quão pecador eu e você somos. Mas ela também, nesta forma, aponta para Cristo. Quando há o sacrifício, por exemplo, no dia da expiação, onde se levava aquele cordeirinho para dentro do Santo dos Santos e aspergir o sangue dele em cima da arca, ali no propiciatório, aquilo ali era um sinal de que a lei estava apontando para Cristo, porque a lei mostrava que nós somos condenáveis por causa dos nossos pecados, que alguém inocente e puro deveria morrer no lugar de alguém culpado. A lei aponta para Jesus Cristo, o alvo da lei, o fim da lei é Cristo. Não é você tentar se auto-justificar pela lei, porque Paulo está falando que é impossível você ser justo pela lei, você se justificar por meio da lei. A lei está apontando para Jesus e vocês estão olhando para a lei. Vocês acham que vão ser melhores por causa da lei? Não. Vocês acham que vão ser melhores fazendo isso ou aquilo outro na igreja? Não, o que você está fazendo lá é por amor a Cristo. Você vai se batizar e no caso lá você vai se circuncidar, você vai fazer isso porque você acha que você vai se auto-justificar? Não, mas você vai fazer porque você olha para um Redentor que fez uma aliança com o povo e que abençoa este povo. Nossa aliança com Cristo. Aquilo que nós fazemos deve apontar para Cristo, a nossa esperança está em Cristo. Tudo aquilo que você for fazer aqui não é para se autopromover, mas é para promover o Evangelho, para anunciar a Jesus Cristo. Senão somos tão legalistas quanto os judeus, que falavam: eu sou circuncidado, eu entrego o dízimo, eu guardo o sábado, eu faço os sacrifícios, eu participo de todas as festas que tem aqui, dos tabernáculos, das luas, das semanas, e eu sou uma pessoa muito boa. Aí nós vamos falar: eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu fui batizado, eu entrego o dízimo, eu participo da ceia. Tudo isso deve apontar para Cristo. E você olhar para isso como uma oportunidade de ver o que o Senhor fez por você e como você deve anunciá-lo, e não você se autopromover. Perceba que o apóstolo Paulo fala dos versículos 5 a 8. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Aquele que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, viverá por esta lei. O homem que praticar a justiça decorrente da lei. Se você pratica essa justiça, você tem que viver por meio dela, em obediência a ela. E aí o apóstolo Paulo faz a citação lá do Antigo Testamento, falando: quem subirá ao céu ou quem descerá ao abismo. Alguém tem esta possibilidade de trazer Jesus do céu ou tirá-lo do abismo para ressuscitar dentre os mortos? Isso é da graça de Deus, da soberania de Deus. Você não tem esta capacidade, é a graça de Deus. Não há capacidade em você, não há justiça em você, não há nada em você que pudesse fazer isso. Quem descerá ao abismo? Quem subirá ao céu? Quem tem esta capacidade? Quem é justo o suficiente para fazer a obra de Deus? Você é tão bom assim? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra está perto de ti, falando aqui tanto a judeus quanto a gentios, mas principalmente aos judeus, a oportunidade que eles tinham. A palavra está perto de vocês. Vocês são descendentes de Abraão. Vocês ouviram os profetas vêm de vocês.
vocês receberam a palavra de Deus, a aliança de Deus, as promessas de Deus. A lei de Deus veio através de Moisés a vocês. Olha quantos privilégios você tem, a palavra está perto de vocês. Esta palavra que pregamos está próxima de vocês. E às vezes ela está tão longe e tão perto ao mesmo tempo. Ela está tão próxima, você está tão próximo, mas você não se achega a ela, você não se aproxima dela, você passa ao lado dela e negligencia, e não desfruta. É como aquela pessoa que tem todos os privilégios de um lugar onde ela mora, digamos assim, um lugar turístico lindíssimo, um litoral lá no Nordeste, aqui do sul do Brasil mesmo, onde ela está sempre por lá. E quando as pessoas vão lá, uau, que legal, olha que ponto turístico, que praia, que morro maravilhoso. E quem mora lá, passa lá, aqui sempre está aqui, eu já nasci aqui, eu conheço tudo isso, tem todo dia. Ela não desfruta daquilo. Ela não entende quão precioso é aquilo. Os judeus tiveram todo o privilégio, ouviram os profetas, receberam de Moisés a lei de Deus, estiveram dentre eles os apóstolos ali, e não conheciam a mensagem, e não desfrutavam da mensagem, não viam quão lindo, quão maravilhosa é a mensagem, quão bom é desfrutar disso. Estavam tão perto e tão longe ao mesmo tempo. De tal forma que os gentios que estavam longe, quando ouviram esta mensagem, foram impactados pela palavra, que é o que vai falar um pouquinho para frente. E o versículo 9 ao 11, ele vai falar o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Ele fala de confessar com a boca e crer com o coração. Não é apenas o confessar com a boca. É importante e essencial confessar com a boca. Só que hoje se dá tanta importância para isso e deixa de lado a questão do coração. Aquela pessoa ela confessou que Jesus é Senhor, então ela é salva, ela falou que Jesus é Senhor. Só que perceba que as circunstâncias em que isso acontecia naquela época eram circunstâncias bem complicadinhas. Se você confessasse a Jesus como Senhor, você corria o risco de, no mínimo, ser preso e apanhado. No mínimo. E você poderia ser morto por confessar a Cristo. Hoje você pode dizer: não, eu confesso a Cristo. Você chega uma pessoa e fala: se você confessar Jesus, você vai para o céu. Então eu confesso a Jesus, porque eu quero ir para o céu. Você não mostra nenhuma implicação. Você acha que se você falar para uma pessoa: olha, se você falar que Jesus é Senhor, você vai para o céu. Jesus é Senhor. Isso torna o texto da Escritura tão vazio. E não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra implicações para isso. O próprio Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O que ele está falando é: você deve estar disposto a morrer por mim, você deve estar disposto a largar tudo, negar a si mesmo, largar tudo, sua vida, seus bens. O próprio Jesus disse: quem amar mais seu pai e sua mãe, seu irmão ou irmã mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Ele não está mandando você odiar os seus parentes. Ele está falando que você tem que amar a Jesus acima de todas as coisas, que Jesus deve estar em primeiro lugar. Isso já é bem diferente do que esse mero confessar. E você confessar que Jesus é Senhor, o que é? Você confessar que Jesus é Senhor também virou jargão. Quando nós confessamos que Jesus é Senhor, o que isso quer dizer? Que Ele é Senhor da minha vida, das minhas finanças, da minha saúde, dos meus bens, de tudo. Ele é Senhor de tudo. Eu vou fazer aquilo que Ele quer e não o que eu quero, inclusive morrer por causa dele. Mas muitas vezes as pessoas querem confessar com a boca que Jesus é Senhor, mas não estão dispostas a dar o mínimo da sua vida, 1 minuto sequer da sua vida por amor a Jesus.
não querem ouvir uma reprimenda por amor a Jesus, não querem que as pessoas as vejam como intolerantes, porque elas amam mais a si próprias do que a Jesus. Paulo fala assim: com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Jesus é Senhor. Se Ele é Senhor, Ele deve ser o Senhor de toda a sua vida. Não é jargão. Não é jargão. Se Ele é Senhor, você vai fazer o que Ele quer. Você é um servo, você é um escravo de Cristo. Escravo não tem opção senão obedecer. Ele é seu Senhor de verdade? Ou é apenas mais um jargão da sua vida e você está tentando se auto-justificar com este jargão? E você está tentando conduzir a sua vida à sua própria maneira e não a maneira com que o Senhor quer. Senhor, pense nas implicações da palavra Senhor. Em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É crer no coração que Ele foi ressuscitado dentre os mortos. É estar no íntimo do seu coração que Ele ressuscitou. E o que quer dizer que Ele ressuscitou? Se Ele ressuscitou é porque um dia Ele vai voltar e Ele vai julgar vivos e mortos. Porque se você não crê no seu coração desta forma, você vai viver como se Ele nunca fosse voltar um dia. E você vai viver como se ninguém fosse condenado. Ninguém fosse condenado. Você vive como se Ele não tivesse ressuscitado. Você não prega o Evangelho. Você não crê no seu coração na ressurreição de Jesus. Você vai, amanhã eu falo. Depois de amanhã eu falo. Outro dia eu falo. Hoje eu estou cansado. Hoje eu estou com fome. Hoje eu estou com pressa. Não vou falar. Hoje eu não estou a fim de me dispor. É uma forma de nós demonstrarmos que você, por mais que você creia na historicidade disso, você não crê na realidade disso, de que Jesus ressuscitou e um dia Ele vai voltar e julgar vivos e mortos, e que aqueles que não creram nele serão condenados. Versículo 10 fala: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Você crê com o coração para a justiça, para a sua justificação por meio da fé em Cristo, e você confessa a respeito desta salvação. Você confessa, você fala aos outros, independentemente do que os outros vão pensar, que eles vão te bloquear em Facebook, em WhatsApp, não vão mais falar com você, vão falar de você para outras pessoas, vão falar mal de você. Você não se importa com isso, porque você ama mais a Cristo do que sua própria reputação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que crê não será confundido. É claro, é muito claro para aquela pessoa: você faz parte daquele povo, daqueles crentes. Não é aquela coisa: se você não falasse que vai numa igreja, eu nem saberia que você é crente. Porque você é igual a todo mundo. Você não demonstra mudança alguma, você não demonstra que você é diferente em nada. Você não fala daquilo que você crê. A gente fala tanta coisa, não fala? Quando a gente ganha alguma coisa diferente, quando a gente consegue um emprego, quando a gente vai ter um filho lá em casa, quando a gente foi ter as meninas, foi uma algazarra, a gente falou com todo mundo. Quando a gente crê em Cristo, aquilo que a gente fala, aquele primeiro amor, você sai falando para todo mundo. Às vezes você quer até enfiar na cabeça daquela pessoa: olha, eu não entendi a mensagem, você tem que crer, como é que você não crê? As pessoas falam: esse cara é chato. Na hora que ele se converteu, que ele virou um crente, ele é chato. Não é confundido, se mostra que você é diferente. Versículos 12 ao 13: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. O que ele está falando aqui é: o judeu não é superior a ninguém. O judeu achava que a salvação pertencia ao povo judeu e somente ao povo judeu, porque eles eram circuncidados, porque a aliança Deus tinha dado para eles. E eles entendiam então que os gentios estavam condenados, eles não podiam eles nem se relacionavam com os gentios, eles não comiam com os gentios, porque eles eram pessoas que não estavam debaixo da graça de Deus. E o apóstolo Paulo fala aqui que não há distinção entre judeu e grego. Ele está falando que não há diferença entre vocês. Deus não faz distinção. Deus é Senhor de todos. Deus fez uma aliança tanto com judeus como com gentios. Ele é Senhor de todos. Ele é Senhor de judeus, Senhor de gentios. Não é porque o judeu foi circuncidado que Jesus é Senhor deles e o gentio é incircunciso que ele não é. Porque nós já falamos, inclusive, em Romanos, vimos em Jeremias, falando sobre a circuncisão do coração. Que nós temos uma aliança no coração com o Senhor, não apenas uma aliança física. Então o Senhor não faz essa distinção entre judeus e gentios, porque Ele é rico para com todos os que o invocam. Não há distinção. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo. Não é o judeu, não é o gentio, qualquer pessoa, rico, pobre, branco, negro, índio, universitário, semi-analfabeto, quem invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui novamente, o invocar não é só falar, Jesus é Senhor, então está salvo. Não. Lembrar, aquele que invoca o nome do Senhor, quando Paulo escreve à igreja que está em Roma, invocar o nome do Senhor corre risco, inclusive, de morte. O que ele está falando é a pessoa que está disposta a viver ou morrer por Jesus. Aquele que invocar o nome do Senhor fala assim: Jesus é meu Senhor, não é César. César não é meu Senhor, no sentido de adorá-lo, que existia a questão de adoração a César. Ele obedeceria a César nas leis civis, mas ele não adoraria César como Deus. Fala: Jesus é o meu Senhor, é o meu César. Jesus é o meu Senhor. Isso havia implicações muito fortes de você chegar numa sociedade onde se cultua um culto ao imperador e falar: não é ele que eu adoro, é o Senhor que está nos céus, a destra de Deus, no trono, reina. Um dia voltará e eu vou pregar a todas essas pessoas que estão aqui adorando o imperador que existe um outro Senhor e que esse é Senhor de todas as coisas. Você percebe a implicação disso? Não é só falar Jesus é Senhor, agora eu estou salvo. É bem diferente. Hoje em dia se tornou um evangelho muito facilitado, muito aguado, de você achar que se você faz isso você já está salvo. E você não vive este evangelho, mas você fala sobre esse evangelho. Acabamos vendo um bando de tagarelas falando. E quando chega a menor das oposições, a pessoa já desiste, já desanima, já é complicado. Jesus é Senhor, tanto que tudo ocorra tranquilamente. Se der algum problema, se houver alguma oposição, se houver alguma perseguição, se houver alguma dificuldade, é tão difícil, estou tentando rever aqui o meu cristianismo. Nós vimos aqui dos versículos 13 em diante mais uma questão relacionada à responsabilidade humana também. Versículos 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo faz um exercício de lógica, digamos assim, ligando uma coisa à outra e mostrando a responsabilidade nossa em pregar a palavra de Deus. Ele fala: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok, beleza, entendi. Todo aquele que confessar a Jesus será salvo. Aí ele começa a fazer algumas perguntinhas básicas. Se todo que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como que eles vão invocar se eles não crerem?
Não tem como você invocar o nome do Senhor se você não crer nele. Não crê em Jesus, não vou invocar o nome dele. Eu não conheço o suficiente para dizer que ele é meu Senhor. E aí ele parte para uma outra pergunta. Se eles não creram, como eles vão crer se eles nunca ouviram? Como uma pessoa vai crer no Evangelho? Como uma pessoa vai crer em Cristo, na palavra de Deus, se ela nunca ouviu? Se todo o Evangelho que ela ouviu foi o Evangelho da prosperidade, foi a teologia da libertação, se ela nunca ouviu o Evangelho verdadeiro. Nós temos igrejas lotadas hoje de pessoas que não conhecem o Evangelho. Tem um professor meu que sempre falava que missões começam dentro da igreja. Tem muita gente que não ouviu o Evangelho. São pessoas que já ouviram teologia da libertação, teologia da prosperidade, e tantos outros absurdos por aí, mas não ouviram o verdadeiro Evangelho. Não ouviram sobre Jesus Cristo. Elas acham que Jesus Cristo é o gênio da lâmpada, que elas vão lá e pá, eu quero isso, Senhor. Pá. Aí eu vou contar a bênção. Senhor, essa semana eu ganhei aula. Mas elas não entenderam sobre pecado, sobre justificação, sobre salvação, sobre juízo. Como elas invocarão se elas não crerem? Então não basta nós falarmos aquilo, mas nós precisamos conversar e confrontar essas pessoas com aquilo que elas dizem ser o Evangelho. Começar por aí. Obviamente, falarmos para aqueles que nunca ouviram nada também, mas existem pessoas que acham que ouviram alguma coisa, quando na verdade sequer ouviram o cerne do Evangelho. E como ouvirão se não há quem pregue? Percebam, todos os elos desta corrente, como elas vão ouvir? Se nós ficarmos intimidados, se nós não falarmos e não quisermos nos indispor, não adianta. Se você for pregar o Evangelho, você vai se indispor, porque as pessoas elas não querem ouvir o Evangelho, e os eleitos estão neste meio, e você deve pregar a esses dos quais você não sabe quem são, mas você deve pregar a eles. Eles não vão ouvir se não houver quem pregue. Paulo está falando aqui, hello, como é que eles vão ouvir se vocês não pregarem? Como isso vai acontecer? E como pregarão se não forem enviados? Como alguém vai pregar se não for enviado, se não for sustentado, se não for não tiver um apoio? O pastor ter o apoio da igreja, o missionário ser sustentado para ir para um outro país, para um outro lugar, mesmo aqui dentro do Brasil. Como aquele povo que nunca ouviu vai ouvir se não tem ninguém para pregar lá, se vocês não estão enviando? O próprio apóstolo Paulo traz esse projeto dele missionário, que ele tinha o desejo de seguir para a Espanha pregar o Evangelho. Esse era o objetivo de Paulo, e ele traz aqui, como eles vão ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Falar de necessidade. Olha a grande responsabilidade de se pregar o Evangelho. A responsabilidade é nossa. A soberania de Deus é de Deus em salvar. Ele salva, a salvação pertence ao Senhor. Mas a responsabilidade de pregar, Deus usa como instrumento a pregação da palavra. Aí nós caminhamos já para o fim do nosso texto aqui de Romanos capítulo 10, onde o texto lá vai nos falar, a partir do versículo 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isaías 53:1, essa citação de Isaías 53:1, se os irmãos forem olhar lá, vai falar do servo sofredor, vai falar da profecia acerca de Cristo, de como Cristo sofreria, de que nele não havia formosura, de que nele não havia beleza, de que as pessoas escondiam dele o rosto, de que ele era o rejeitado, mas que ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, as nossas doenças. Mas ele já no início de Isaías ele vai falar, quem acreditou na nossa pregação? A pregação ela é rejeitada desde os tempos antigos. O povo rejeitava a palavra de Deus. Os profetas foram mortos pelo próprio povo, perseguidos, presos, porque eles rejeitavam a palavra de Deus. Isso não tira a responsabilidade de nós pregarmos. As pessoas estão rejeitando a palavra, então não vou pregar.
Não, o que a Bíblia fala é continua pregando, porque já Isaías falava, quem creu na nossa pregação? Se você vai pregar só se for aceito, então eu vou pregar e vou fazer um ringue de MMA na igreja. Vou trazer um palhaço para fazer malabarismos aqui para o evangelho ser aceito. O evangelho não vai ser aceito. As pessoas vão aceitar a palhaçada dentro da igreja. As pessoas precisam crer na pregação. Elas não vão ser salvas pelo palhaço ou pelo MMA. Elas vão ser salvas pela pregação da palavra. Versículo 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, não vem por entretenimento. Não adianta você tentar mascarar o evangelho. Já citei várias vezes uma frase de Spurgeon aqui, que ele fala que o evangelho é o sal e não o docinho. O evangelho não é para ser agradável, é para incomodar. O texto aqui nos fala acerca disso, de que a fé vem pela pregação e pela palavra de Cristo. A pregação pela palavra de Cristo. A pessoa vai crer porque ela vai ouvir o evangelho, porque ela vai escutar a mensagem, porque ela vai ler um texto das Escrituras, porque ela vai ler um artigo, um livro onde tem textos das Escrituras explicando sobre o amor de Cristo, sobre a misericórdia de Cristo, sobre a justiça do Senhor. Versículo 18 diz: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. O apóstolo Paulo cita o Salmo 19, versículo 4 aqui. Ele fala, eles ouviram, a palavra ecoou pelo mundo todo. Esta palavra foi ouvida pelos confins da terra. E o versículo 19 diz: pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Deuteronômio 32, 21, essa citação aqui. O apóstolo Paulo está falando aqui, olha, parafraseando aqui, ele está falando: vocês têm o evangelho tão próximo e não compreenderam esta mensagem, mas eu porei vocês em ciúmes, e aqueles que estavam distantes vão ouvir esta mensagem e vão compreender esta mensagem. Com pessoas insensatas, com os incircuncisos, com os gentios. E versículo 20 diz: e Isaías, citando Isaías 65, versículo 1, ele vai falar: Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Aqueles que estavam tão próximos não viram, não alcançaram. E aqueles que estavam distantes, a partir do momento que entraram em contato com a mensagem, creram. Uma ilustração bíblica que nós vemos disso é o povo de Deus negligenciando a Deus, o povo de Deus longe de Deus. Deus manda de forma obrigatória Jonas levar a mensagem aos ninivitas, e ele vai até lá, prega a mensagem de qualquer jeito, e aquele povo crê e é salvo, enquanto o povo de Deus estava vivendo uma vida de apostasia. Aquele povo crê, aquele povo é salvo, aquele povo é regenerado pelo Senhor, é justificado pelo Senhor e crê nas promessas de Deus. Ele fala desse atrevimento de Isaías, falando: fui achado pelos que não me procuravam. Os judeus procuravam a salvação, procuravam o Messias, mas achavam que eles iam encontrar através dos sacrifícios, através de todas as regras que eles cumpriam. Mas a redenção foi achada por aqueles que não procuraram. E o Senhor demonstra aqui assim a sua soberania. Nós vemos a responsabilidade humana de pregar o Evangelho, mas vemos a soberania de Deus em alcançar os seus de forma um tanto quanto ilógica para a gente, mas de acordo com a soberania de Deus. E o texto termina com uma citação de Isaías capítulo 65, versículo 2, dizendo assim: quanto a Israel, porém, diz:
todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Um povo creu, um povo que não me conhecia creu. Mas eu, como um pai, estendia a mão a vocês, me revelava a vocês através dos profetas, através dos apóstolos, através da lei de Deus. Mas vocês se mostraram um povo rebelde, que não quiseram a minha palavra. Responsabilidade humana. Deus estendeu a mão a eles e eles rejeitavam. O povo era responsável por essa rejeição. Deus é soberano elegendo, mas o povo é responsável porque ele negligenciou o Senhor, porque era um povo rebelde, contradizente. Dizia que amava a Deus quando na verdade rejeitava a Deus. Dizia que era zeloso por Deus quando na verdade não era zeloso para com Deus. Dizia que temia a Deus quando na verdade era um povo que não tinha temor algum no seu coração. Demonstra aqui o juízo de Deus e demonstra esta responsabilidade humana. A responsabilidade que nós temos de pregar o Evangelho. Não importa quem vai rejeitar, quem vai crer. A responsabilidade nossa é pregar o Evangelho. E Deus usa como instrumento para a salvação. Semana que vem nós vamos dar sequência neste assunto, falando em Romanos capítulo 11, sobre a rejeição de Israel ou não, e depois a árvore que foi enxertada, que pode ser que o povo de Israel pode ser recolocado ali, e nós vamos concluir essa parte com Romanos capítulo 11, depois vamos colocar algumas objeções acerca desta questão da eleição incondicional, e vamos terminar nas próximas semanas. Que Deus nos abençoe. Vamos agora partir para algumas questões.